Olá, queridos, paz do Senhor. É uma alegria estarmos mais uma vez na reunião do Célula. E eu gostaria de ver com você a última parte do capítulo 7 de 1 Coríntios, desde o versículo 24 até o versículo 40. Não vamos entrar nos assuntos, é muita coisa, mas fica a sugestão para você ler. E não vai ter como, em tão pouco tempo, nós explicarmos cada um dos pontos, mas você pode se aprofundar na mensagem de domingo e ali tem uma explicação mais generosa. Mas eu queria simplesmente olhar para duas questões que são predominantes em cima desse texto. E a primeira delas é que a religião, a fé em Jesus, a prática da vida com Deus, a prática religiosa em Cristo, não deve ser seguida por uma vida triste. Disse certa ocasião uma pessoa que não fizesse da sua religião uma agonia. E de certa forma Paulo está falando sobre isso, porque há em todo o capítulo uma discussão acerca de casar ou não casar, acerca de que o casamento, a intimidade dentro do casamento era pecaminoso em si. E nós pegamos o caldo da cultura grega, e dentro da cultura grega nós vemos os homens lidando com essa questão do corpo físico e as coisas físicas como sendo pecaminosas, e aí vem a discussão do casamento, aí vem a discussão da solteirice. Mas a verdade é que Paulo recomenda a solteirice de acordo com um ponto de vista. Enfim, o que Paulo estava discutindo era acerca do quanto era pecado, errado ou certo viver a vida comum. E aqui Paulo, num dos versículos, ele diz: se é solteiro, não procure esposa, se é casado, não procura separar, mas se vier a casar, não comete pecado. Paulo está preocupado em explicar para a igreja que essas coisas comuns da vida, a religião não visa banir os instintos naturais, não visa banir as coisas normais da vida, muito pelo contrário. A religião, o cristianismo, dá um novo significado aos nossos impulsos, às nossas necessidades físicas, às nossas necessidades materiais, e faz com que elas convirjam para a glória de Deus. Mas, por fim, Paulo no versículo 29 explica o porquê que ele motiva tudo que ele motiva no decorrer do capítulo, e inclusive a solteirice. Ele diz: o que eu quero dizer é que o tempo é curto, versículo 29. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram. E aí por diante ele segue falando até o versículo 35, estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Paulo aqui está nos dando um marco daquilo que ele quer dizer, e alguns comentaristas dizem que esse texto deveria ser o início do capítulo, e ficaria muito mais claro, que a perspectiva do apóstolo Paulo é que nós devemos viver com base nesse pensamento, e Paulo tinha muito forte que, quem sabe, Jesus voltaria nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses ou nos próximos anos. Já quando ele escreve lá para os Efésios, ele já muda um pouco de perspectiva e já exalta mais o casamento. Porém, Paulo está nos ensinando que, por melhores que sejam as coisas dessa vida, e por mais que o crente não deva necessariamente se abster das coisas comuns da vida, mas deve viver para a glória de Deus, jamais o que é transitório, jamais o que é temporal deve se sobrepor àquilo que é eterno. Por isso que Paulo diz: o que eu quero dizer é que o tempo é curto. Não se envolvam tanto com coisas materiais ou físicas a ponto de perderem aquilo que é eterno, porque Jesus está pronto, está prestes a voltar para buscar a sua igreja. E esse, quem sabe, é o ponto central do apóstolo Paulo, é a conclusão do que o apóstolo Paulo está dizendo. E falando sobre o casamento, os últimos versículos ele diz que esse compromisso do casamento ele dura até a morte de um dos cônjuges, deixando claro que, por melhor que seja um casamento, ele não é eterno. E tanto o casamento quanto as coisas da vida jamais podem se sobrepor àquilo que é eterno. Paulo está muito preocupado no trabalho de evangelização. E como o pastor Russell Shedd vê de forma muito objetiva e clara, esse versículo 30, ele diz no seu comentário: nada tem importância em comparação com a necessidade de espalhar
as boas novas. É isso que nós estamos fazendo na célula, é isso que você está fazendo. Apesar de entendermos que Jesus nos dá um novo significado das coisas comuns, e elas não são ruins em si, mas nós usamos para a glória de Deus, jamais podemos permitir que as coisas dessa vida nos afastem do amor ao Senhor, nos afastem as coisas eternas e nos afastem do serviço da pregação do Evangelho. Era por isso que Paulo estava preocupado e como uma estratégia, um tempo de crise ele está estabelecendo. Quem está solteiro fica solteiro, quem está casado fica casado. Tente não mudar de situação porque não tem tempo. Paulo está no sentido de urgência, muito preocupado com a evangelização. Se quem sabe não podemos aplicar ipsis literis o que Paulo está dizendo, de acordo com o pensamento que ele tinha da segunda volta de Cristo, podemos sim tomar isso como princípio na nossa vida, de que nada pode tomar o lugar importante que o Senhor tem no nosso coração, e da vida eterna, e das coisas transcendentes, das coisas que duram eternamente, e do nosso grande propósito como igreja, que é fazer discípulos de todas as nações, evangelizar e alcançar o perdido. Que Deus te abençoe.